Bom dia! Hoje estamos aqui novamente para trazer mais uma mensagem edificante, para as nossas reflexões nesse dia de domingo, 15 de agosto de 2021. Antes, porém, vamos fazer uma pequena prece em gratidão ao nosso Pai amantíssimo por nos dar a oportunidade, de ainda mesmo que virtualmente, podermos ter esse contato que é de grande valia para as nossas reflexões, com essas lições que nos acalentam em momentos tão delicados como esse pelo qual tem passado o nosso planeta. E nós que abraçamos a doutrina dos Espíritos, muito nos sentimos agraciados e, por que não dizer, até honrados pela oportunidade de entender a necessidade desses momentos, porque sabemos o quanto ela é essencial para a elevação e o crescimento dos nossos espíritos. Portanto, hoje a mensagem que eu quero trazer a vocês tem por objetivo nos ajudar a compreender um pouquinho, e quem sabe até a nos consolar sobre esse momento de provação da qual todo o nosso planeta Terra tem passado, com essa epidemia que tem assolado o nosso planeta. E nós sabemos da importância de tudo isso para o nosso crescimento, Então, a doutrina dos Espíritos nos traz consolo, nos traz o entendimento e nos faz com que consigamos levar a nossa vida de uma forma mais natural, porque entendemos que aqueles que não têm esse conhecimento a qual nós já estamos sendo agraciados na presente existência, eles passam com muito mais preocupação. Não que nós não tenhamos que nos preocupar, sim, mas todos os protocolos que nos foram passados, todos os ensinamentos e principalmente a calma, com que devemos enfrentar, nos auxilia para que nos momentos em que estejamos passando por essa provação, nós tenhamos um pouco mais de entendimento e tranquilidade para superarmos essas dificuldades e também ajudarmos aqueles que estão junto a nós a ter essa mesma tranquilidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º, Santo Agostinho vem nos ensinar sobre o mundo de expiações e provas, no seu item de número 13. Então, o que ele nos diz? Ele nos orienta que a superioridade da inteligência de um grande número dos habitantes que vivem aqui na Terra indica que ela não é um mundo primitivo, e o mundo primitivo, que é destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos das mãos do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e já realizaram grandes progressos. Então, nós entendemos assim que as provações elas são necessárias para nós, e essas que estamos vivendo, obviamente, se não fosse necessária, não estaríamos abraços com ela. Mas que aqui, se nós quiséssemos já estar num degrau um pouquinho melhor, nós poderíamos já ter avançado para o mundo de regeneração que nós estamos buscando, estamos almejando alcançar, porque o objetivo dessa transição planetária que estamos passando é para que estejamos saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, aonde é claro que ainda que não vá ser um mundo perfeito, porque ainda não é o momento, mas é um mundo onde prevalecerá o amor muito mais do que nós temos visto nos dias de hoje. Então está em nossas mãos, acelerarmos ou atrasarmos esse processo pelo qual o planeta Terra está vivendo. Mas o que ele fala um pouquinho mais adiante, Os numerosos vícios a que nos inclinamos são indício da nossa grande imperfeição moral. E é por isso que nós encontramos essas dificuldades, porque nós ainda somos muito teimosos e não nos dispomos, vamos dizer assim, a esse aprendizado que vai nos ajudar a acelerar o progresso para o bem de todos. Porque, como nos diz na questão 115 do Livro dos Espíritos, o que nós aprendemos lá?
Lá, Kardec pergunta aos nossos irmãos maiores se entre os espíritos que foram criados espíritos bons e maus, alguns espíritos bons e outros espíritos maus. E nós sabemos perfeitamente que não é dessa forma que as coisas se processam, né? Então, o que os espíritos respondem a Kardec? Que Deus criou todos os homens simples e ignorantes, mas com a missão de nos esclarecer para alcançarmos de forma progressiva a nossa perfeição, para o conhecimento da verdade e para mais nos aproximarmos dele, e com isso alcançarmos a nossa perfeição relativa, porque sabemos que a perfeição absoluta somente Deus é que possui. Então, é muito importante nós buscarmos esse conhecimento, nós querermos nos valer dessas informações, né? Também busquei no livro O Consolador algumas questões, duas questões, na verdade, que vêm nos mostrar, né, sobre a diferença. A questão de número 246 pergunta assim: qual que é a diferença entre provação e expiação? A resposta vem nos dizer o seguinte: a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso. Então, nós precisamos de termos essas provações, porque nós somos ainda espíritos muito preguiçosos, né? Nós estamos sempre deixando para depois aquilo que nos cabe fazer no momento. Então, por isso, nós somos provados a cada instante. E hoje, essa provação, ela se tornou diferente de tudo aquilo que nós já tivemos percebido até aqui, né? Porque até então nós víamos essas provações mais localizadas. Hoje nós vemos um planeta inteiro passando por isso. O que é normal acontecer, como nós vemos na Gênese, né? Que são normais esses acontecimentos, justamente para que haja um acelerar do processo evolutivo. Então, nós precisamos nos colocar nesse entendimento e por conta disso, ainda temos a pergunta 250 que vem nos trazer. Assim, como se processa a aprovação coletiva? Na aprovação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. O mecanismo da justiça na lei das compensações funciona então espontaneamente, por meio dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas na dívida do pretérito para os resgates em comum. Razão porque muitas vezes intitulais doloroso acaso às circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações, no quadro dos seus compromissos individuais. Então, o que nós estamos passando hoje é justamente, né, uma provação coletiva que está convocando a todos nós espíritos encarnados que possuímos uma mesma forma de débito, as mesmas culpas, os mesmos erros, né? Então, por conta disso, nós estamos passando, todo o planeta Terra está passando por esse problema para nos provar, para nos testar, para nos ensinar a ter em mente todas as dificuldades que nós mesmos criamos pelos nossos vícios, pelos nossos erros, pelas nossas mazelas, somadas a toda a carga, né, que nós já trazemos de vidas anteriores e que a cada reencarnação, nós sabemos que precisamos nos diminuir os nossos erros através de atitudes mais elevadas, mas nós ainda teimamos em nos deleitar, vamos dizer assim, né, nos nossos vícios, nos nossos erros,
dos mais variados matizes, né? Desde os mais pequenos até muitos de nossos irmãos que sabemos que agravam as suas condições em situações de maior dificuldade, cometendo crimes, cometendo dificuldades, não apenas para uma ou outra pessoa, mas até mesmo para uma imensidade de irmãos, né, que também se estão recebendo esse tipo de situação de dificuldade, também estão passando pelas suas provações, pelas suas expiações, né, e se faz necessário, senão Deus não deixaria que assim acontecesse. Então, para encerrar esse momento de reflexões sobre a aprovação, né, mostrando através dos ensinamentos que os próprios nossos irmãos maiores nos trazem sobre esse momento delicado que estamos vivendo, eu trouxe uma mensagem do Momento Espírita, que eu achei ela muito bacana e achei ela apropriada. Então, para encerrar, eu vou fazer a leitura dessa mensagem. Eu tenho certeza que ela, né, muitos de vocês já podem ter ouvido ela, porque como espírita nós temos o costume, né, de estar sempre ouvindo essas mensagens maravilhosas que todo dia nos são passadas, mas que de qualquer forma sempre elas são muito importantes para as nossas reflexões e para aprendermos um pouco mais. Então ela começa nos dizendo assim: a Terra é um imenso planeta, lar de todos que têm a oportunidade de viver e aprender. É uma maravilhosa escola. Esse planeta que nos abriga é regido por Jesus, a quem nada passa despercebido. Da mesma forma que nenhum som passa sem ser notado pelo maestro de uma orquestra, não importando o número de instrumentos que a compõem. Tudo que ocorre é do conhecimento do nosso querido Mestre e Guia, Jesus. Ele já nos avisava que suave é seu jugo e suave o seu fardo, nos mostrando que ninguém terá uma carga acima das suas possibilidades. Porém, em meio a acontecimentos que nos causam preocupação, não raramente nos deixamos conduzir por sentimentos de medo e de abandono. Sendo a Terra uma escola, não é apenas local de folguedos e sorriso, mas também de tarefas e aprendizados. Esses muitas vezes se fazem através de grandes dificuldades. As epidemias fazem parte da evolução e do crescimento. Em séculos passados, elas dizimavam um número expressivo da população da Terra. A medicina, então, ainda em sua infância, não possuía meios de combater rapidamente doenças, que por vezes permaneciam séculos sem esperança de cura. A higiene era precária e favorecia a disseminação dos micro-organismos que encontravam solo fértil no organismo de muitos, associado à miséria e à fome. Mas Jesus estava atento e não deixava de enviar grandes pesquisadores que, em meados do século XIX, expõem a tese de que os micróbios causavam a infecção. A partir de tal descoberta, os hábitos de higiene foram lentamente incorporados ao cotidiano em uma verdadeira revolução para a época. Mais tarde, em meio à dor e à destruição da Segunda Guerra Mundial, a descoberta da penicilina por Alexander Fleming traz finalmente a possibilidade de cura para muitas doenças infecciosas. Sempre atento às necessidades da humanidade, nosso mestre permitiu, através de tantas inteligências diferenciadas, o desenvolvimento surpreendente da ciência e com ela da medicina. Principalmente no século XX, as enfermidades não desapareceram, mas já podem ser curadas. Epidemias continuam a surgir, mas com a mesma rapidez com que aparecem, a ciência desvenda uma maneira de controlá-las, através de vacinas e medicamentos. De maneira alguma estamos sozinhos no combate às doenças. Temos sempre conosco o amparo do alto. Pensemos que tais situações não ocorrem por acaso, o que nos traz grandes ensinamentos. Nessas situações, a ciência progride
a solidariedade entre as pessoas é maior, os profissionais de saúde têm a oportunidade de reaprender e dar atenção e acolhimento aos seus pacientes diante do sofrimento. Perante tais perigos, relembramos dos cuidados básicos da higiene, bem como a alimentação adequada e saudável para ajudar nosso corpo em sua defesa. É uma busca do equilíbrio frente aos exageros tão comum atualmente. Valorizamos a permanência em nossas casas junto à família, ao invés das aglomerações em locais onde os vícios facilmente atraem os jovens, ou onde o consumismo desequilibra a vida financeira, e aprendemos a orar, pois a mente em oração fortalece o corpo físico e o protege, fazendo-o vibrar em uma frequência mais elevada. Aproveitemos, pois, esses momentos delicados para o nosso próprio aprendizado, e ao invés do medo e preocupação, tenhamos a certeza de que estaremos sempre amparados. Então, essa mensagem realmente veio de encontro, ao que nós precisamos fazer, como devemos nos consolar e entender melhor o momento em que estamos vivendo. Então, tudo que nós precisamos fazer é nos lembrar que esse momento nos trouxe aprendizado, nos trouxe elevação espiritual, se soubermos nos colocar à disposição da caridade e do amor ao próximo, que é fundamental para a elevação dos nossos espíritos, e seguirmos adiante confiantes no porvir, porque esperávamos que essa pandemia tivesse um tempo mais breve, mas ela vem se estendendo. Então, tenhamos fé, tenhamos confiança no amor maior, no amor desse Deus que nos ampara e nos ilumina em todos os momentos e nos dá o consolo, o conforto espiritual através desta doutrina que abraçamos, de que ela nos faz tão bem, Então, dividamos esse mesmo bem com todos os nossos irmãos à nossa volta. Um bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar junto em todos os vossos corações, iluminando e protegendo em todos os momentos de suas existências. Paz a todos e muito bom dia.